Marques está censurando pesquisa. Isso é grave, é um precedente grave. Nunca pediu para suspender pesquisa em que ele aparece na frente. Algumas não são nem pesquisa, são estelionato. Não vão aplaudir o Cássio? Decisão monocrática. Quando o ministro decide monocraticamente a favor de vocês, está tudo certo. Uma decisão absurda, absurda. Atenção, Alexandre no TSE, Barroso no TSE, Fachin no TSE, nunca houve censura à pesquisa, hein? Nunca houve. Não me lembro. Censura à pesquisa? E olhe que tem pesquiseiro por aí que eu não deixaria a minha carteira perto. Eles não gostaram de certas curvas que apareceram, invertendo aquilo que parecia uma tendência em favor de Flávio. Olha lá. Tá lá. Entende? E ali você olha e fala assim, quer você ver? Olha ali, ó. Olha o Flavinho ali, o amarelinho. Ele vinha na frente, vinha na frente, vinha na frente. Aí teve a inversão. Pronto, não pode estar lá na ata da Intel. Aqui tá. Vai mandar tirar? Aqui tá em outros lugares. Vai mandar tirar? Rejeição? Passou para frente, passou na frente. Vai mandar tirar? Para quem desprezar tanto a liberdade de expressão, olha, parabéns, viu? Começa mal, Nunes Marques, começa mal. Para quem dizia, e a gente viu por aí, Nunes Marques pretende interferir muito pouco, isso é interferir muito pouco? Eu quero ver o que o TSE vai fazer, que vai para votação. A argumentação dos advogados do Flávio é falsa. Vocês não estão sabendo o que o PL fez? Pois é, parece que o PL, ele entrou, né, fez uma representação ao atual presidente do Superior Tribunal Eleitoral, que é o Nunes Marques, para que fosse impedida a divulgação da penúltima pesquisa, certo? Que foi logo depois das gravações do Flávio Bolsonaro. Mas saiu tarde, porque já tinha sido divulgado, né? Que mostrava o Bolsonaro em queda. Então, para vocês terem uma ideia, como os bolsonaristas, o PL e esse pessoal político, né, a ala política do bolsonarismo, ele é hipócrita quando ele fala nos direitos, né, e a livre expressão, né, a livre expressão, o direito à transparência, né? Ou seja, para eles, nunca para os outros. Né? A livre expressão é para eles. Né? O respeito à democracia é deles. É a forma como eles veem essa democracia deles. E daí eles chegam e mandam para o Nunes Marques para impedir a divulgação da pesquisa que mostra o Flávio Bolsonaro despencando nas pesquisas. E uma diferença de 10 pontos do Lula no primeiro turno para ele e 9 pontos no segundo turno. Antes de começar as eleições. Imagina o que vai ter nas eleições, gente. Exatamente. Olha só isso aqui. E tem outra. Né? Livre expressão CATS. Eles não defendem livre expressão. Porque olha só o que fez o Pazuello. O Pazuello, deputado federal Pazuello, ex-ministro da Saúde do governo Bolsonaro, que foi responsável por mais de 700 mil mortes e por aquela barbaridade que houve em Manaus, com oxigênio. O que ele fez? Ele encaminhou para o Congresso uma PEC no qual ele revive o AI-1, AI-2 e AI-3. O que era o AI-1, AI-2 e AI-3? Né? O decreto institucional 1, decreto institucional 2 e decreto institucional 3 da ditadura militar. Tá? O que é? Que transformava os sindicatos, levava os sindicatos, organizações sociais, organizações de classe, né, para criminalidade. Ele quer equiparar as manifestações públicas de categorias e de organizações sociais em terroristas. Exatamente, organizações terroristas. É uma afronta à democracia brasileira. Ainda bem que nós temos uma coisa que eu vou mostrar para vocês. Esse livrinho aqui, ó, os bolsonaristas. Ó. Você sabe esse livrinho aqui, ó? Isso aqui é a Constituição brasileira. Aqui diz todos os direitos e os deveres dos brasileiros. Que os brasileiros têm com essa carta compromisso. Que é a nossa Constituição, onde ela diz que nós temos direito, sim, à livre expressão. E não vai ser um vagabundo como o Pazuello, bolsonarista, oportunista, vagabundo, assassino, né? Assassino e genocida, e incompetente. Porque, para mim, é um incompetente. Um militar incompetente. Que levou a centenas de mortes em Manaus, por pura incompetência, pela falta de oxigênio. Eu acho que muitos aí têm memória muito curta sobre esse processo triste que nós tivemos no Brasil. Além das 700 mil mortes que nós tivemos também por incompetência das vacinas. Certo? E agora entrou com uma PEC para acabar com a livre organização dos sindicatos e organizações sociais, o MST, associações comunitárias, né, clube de mães, né, voltamos outra vez, segundo, pelo Pazuello, né, nós vamos ter ainda o ato institucional número 1, 2 e 3 numa PEC só, de volta à ditadura militar. Então esse papo furado deles, e agora, né, sentenciou, como é o caráter bolsonarista, e é só papo furado essa história de livre expressão, que eles pediram, o PL entrou com o Nunes Marques, pedindo para que não fosse divulgado a pesquisa que coloca lá embaixo mais ainda o Flávio Bolsonaro, que é a pá de cal na candidatura dele. Mas só que ela já tinha saído. O pior é isso. Eles são tão incompetentes, entendeu? Que né, deixaram passar e a coisa foi mais do que divulgada. E que Lula tá a 10 pontos na frente do Flávio Bolsonaro no primeiro turno e capaz de ganhar no primeiro turno. Lula com 47, Flávio Bolsonaro com 34. Eles não querem que essa pesquisa chegue nas pessoas. O ministro Nunes Marques suspendeu a exibição de uma pesquisa de intenção de votos para a presidência da República, feita pelo Instituto Atlas Intel. E mostrem Lula crescendo e o Tari Flávio derretendo. A direita está desesperada com esses dados. Por isso que eles recorreram para cancelar uma pesquisa que existe há anos. Incrível que para esse povo, quando a pesquisa eleitoral está para o lado deles com Flávio, ganhando ou empatado, eles falam que é a voz do povo. Quando é esse massacre que está acontecendo e o derretimento da campanha do Flávio Bolsonaro, eles correm para a justiça. Eles querem silenciar dados. Eles querem enganar a população. Entendeu? Com esse desgaste
né, do Flávio Bolsonaro, depois desse processo tudo, mas agora com o Pix querendo vender o Brasil. O patriota querendo vender o Brasil para os Estados Unidos. Aí já mata pau. Mas nós temos mais coisa ainda. Mais coisa ainda. Porque o Flávio Bolsonaro, né, os advogados do Flávio Bolsonaro, já que já está apertando o fiofó dele, encaminhou ao Fachin, ao presidente do Supremo Tribunal Federal, pedido para que o Fachin declarasse Alexandre de Moraes impedido de investigar o Flávio Bolsonaro quanto à questão do envio de dinheiro para Eduardo Bolsonaro através da Real e através do Fundo Remengate, que é o dinheiro do bancário. Exatamente. Ou seja, ele está confessando, aí gadaiada, ele confessa que pegou dinheiro fruto de roubo de aposentados e pensionistas e mandou pro irmãozinho dele comprar uma mansão de 3 milhões nos Estados Unidos. Exatamente. Gente, saiu a comprovação, comprovantes bancários da transferência do Vorcaro para o fundo Ravengate, que é administrado por Eduardo Bolsonaro. Primeiro pagamento dia 13 de fevereiro. Pelo jeito, são mais de 61 milhões, tá? Não é só 61 milhões, Rogério. Não, o Vorcaro vai mofar na cadeia. Ele não abre o bico. O The Intercept sabe mais que ele. A Polícia Federal já sabe de tudo, tem o celular dele. Eu e você sabemos mais. Nós pedimos até o passaporte do Eduardo Bolsonaro quando ele fugiu para receber propina. Mas olha só, a gente pediu o passaporte dele dia 12 de março de 2025. Ele decidiu declarar que não voltava para o Brasil dia 19 de março. Ele estava ganhando dinheiro já antes. Primeiro pagamento é 14 de fevereiro. Ele estava administrando o fundo, por isso que ele fugiu. Exatamente. Ele foi lá porque ele sabia que o negócio ia estourar no fundo dele. Foi lá administrar o dinheiro. Depois, colocou o advogado, porque ele viu que o negócio estava esquentando. Mas tem mais coincidência aí, entre aspas, que é em relação ao irmão dele, o Flávio Bolsonaro. Olha para você ver, Lindbergh, as datas que o Rio Previdência, ou seja, do Rio de Janeiro, mandou dinheiro pro Vorcaro. Aí você vai ver o Vorcaro mandando dinheiro para ele. Tá cheirando a propina. E esse dinheiro aí foi para financiar o golpe, tá? Próxima semana, terça-feira, dia 16, julgamento de Eduardo Bolsonaro no Supremo. A casa caiu para a família Bolsonaro. Abre o bico, Vorcaro. E ele não quer com o Alexandre de Moraes, né, que esse processo caia na mão de Alexandre de Moraes. Por que ele quer com o André de Mendonça? Porque André de Mendonça, gente, vamos fazer aí, ó, 2 pesos, vamos fazer as medidas e os pesos. Vamos voltar atrás. O que a imprensa meteu o pau no Toffoli? Que o Toffoli era o que foi sorteado para ser o relator do processo do Banco Master. O que levou o Toffoli? Vamos lá, me recordem, ó. Me recordem. O que levou o Toffoli a ele mesmo se autodeclarar impedido? O que foi? Foi o Tayayá? Isso! Foi a relação que ele tinha, a família dele tinha, quando compraram o resort Tayayá e depois vendeu uma parte para o grupo Reag, para o Reag, ou para a Enter, né, que são dois fundos vinculados ao Banco Master, que era do Vorcaro, para fazer lavagem de dinheiro. E fora também, você se lembra daquela foto, aquela imagem do helicóptero chegando, do Vorcaro e do Toffoli ali recebendo, né, para uma festa lá no resort, né, o Tayayá foi também que pressionou ele, e ele foi obrigado, né, por pressão da opinião pública, era a Globo, era o ICL, era a Bandeirantes, era o SBT, deixa eu me lembrar mais quais outros canais, me ajudei, gente, quais outros, era um monte de... O ICL é um que deixou a bola quicando ali, né, né? Fez o trabalhinho da direita, né? Tirou daí, começaram com pressão em cima do Toffoli, e o Toffoli resolveu, né, por ele mesmo, para ele se declarar, para ser declarado impedido, mesmo que o André Mendonça, né, que a gente sabe que ele tem relações super profundas com o bolsonarismo, porque não vamos esquecer, ele era ministro da Justiça, ele entrou depois que o Moro saiu, que o Moro denunciou que estavam protegendo o Flávio Bolsonaro, estavam tapando o furo do Flávio Bolsonaro, da família Bolsonaro, daí assumiu o André Mendonça, e daí tudo se abafou. O André Mendonça foi ministro da Justiça do então Jair Bolsonaro. Ele era colega do Ciro Nogueira e agora recebia dinheiro do Vorcaro. Ele era colega do Posto Ipiranga, do Paulo Guedes, que deu autorização, primeiro indicou o Roberto Campos Neto do Banco Central, certo? Vamos construir aí. Indicou o Roberto Campos Neto do Banco Central. Esse afrouxou as regras do Banco Central para que desse outorga para o Vorcaro se apropriar do banco na época que não era Master, não era o Banco Master, era banco maior, um Banco Mestre, assim, era outro nome, tá? Me ajudem, gente, a relembrar aí. Não era Banco Master, era outro nome o banco, que depois se tornou Banco Master. Daí o que aconteceu? Logo em seguida, a isso, o André Mendonça ainda na Justiça. Vamos ver o caso da Previdência. Embaixo dos olhos do André Mendonça. O Nix Lorenzoni, colega do André Mendonça, colega do Ciro Nogueira, né? Ele abre o INSS para descontos para essas entidades associativas para fazerem descontos na Previdência. Ao mesmo tempo, embaixo dos olhos do ministro da Justiça, André Mendonça, Paulo Guedes encaminha a indicação dos conselheiros ao qual o projeto, instalando o projeto e permitindo que beneficiários de programas de transferência de renda pudessem ter acesso
a política de créditos pessoais. Abrisse, pegasse dinheiro emprestado a juros altos. Olhem bem, Banco Master começa a operacionalizar a partir daí. Na época, Mendonça era o secretário, o ministro da Justiça. Controlava a Polícia Federal, controlava as investigações, né? O COAF estava com a Receita Federal, que era controlada pelo Paulo Guedes. Tudo isso. E a roubalheira correndo solta. Embaixo do nariz do André Mendonça. Passou desapercebido tudo isso pelos olhos do André Mendonça. Ele não sabia de nada. Nas reuniões ele não sabia de nada. Dos negócios lá do Jair, lá dentro, lá do palácio, lá não sabia de nada. Ciro Nogueira já recebia o din-din já do Master. E nisso encaminha a flexibilização de fintechs e de plataformas de aposta, onde até crianças tinham acesso. Quem era o ministro da Justiça, que era para dizer para o Ciro Nogueira, não, isso aí não pode, porque está envolvendo menor. Quem era? Quem era o ministro da Justiça? Vamos lá, gente, quem era o ministro da Justiça no governo Bolsonaro, onde o Ciro Nogueira já fazia as apostas do Tigrinho, se tornando dono de uma, hein? De uma bet. Quem? É isso aí, gente. E daí agora, o Flávio Bolsonaro quer que o Mendonça pediu para o presidente do Supremo Tribunal que fizesse com que o Alexandre de Moraes fosse impedido de investigá-lo nessa questão de mandar dinheiro pro Dudu Bananinha. Sinal que ele mandava mesmo. Estava cometendo crime. Só para lembrar para vocês que o Jair Bolsonaro ele foi preso. A primeira prisão dele antes da condenação, que foi a prisão preventiva, foi justamente por causa da ação, por causa do processo de coação do Eduardo Bolsonaro, onde ele mandou dinheiro pro Eduardo Bolsonaro, e daí, né, ele ficou na preventiva domiciliar usando tornozeleira eletrônica. Daí ele tentou romper a tornozeleira, fez com que ele fosse recolhido para a carceragem da Polícia Federal. Depois ele foi condenado pelo 8 de janeiro e cumpriu pena na Papuda. Daí ele começou um soluço e agora está em casa. Mas continua em prisão domiciliar, continua presidiário. Então isso é que eu quero falar para vocês, gente. O mesmo pau que bateu no Toffoli, por que a imprensa não está batendo no André Mendonça? Porque fazem mais de 15 dias, muito mais de 15 dias, que toda essa catrafada do Banco Master, do Duck House, do filme do Bolsonaro, com dinheiro do Banco Master, sendo encaminhado para fundos no Texas. E por que o André Mendonça não mandou prender toda essa gente? Por muito menos o Lula foi preso. Por um sítio que não era dele. Por um triplex que não era dele. Por quê? Me respondam. Flávio Bolsonaro foi visitar o Vorcário depois que ele saiu da cadeia, usando tornozeleira eletrônica em casa. Agora eu pergunto, com autorização de quem? Ele pediu autorização para André Mendonça para estar indo lá? Porque não sei se você sabe, mas para visitar o Bolsonaro, ele teve que pedir autorização para Alexandre de Moraes. E como é que ele pediu autorização pro André Mendonça e ninguém sabia de nada? E só foram descobrir isso aí depois que o Intercept colocou as gravações? Que ele foi na casa do Vorcário? Me respondam. O mesmo pau que bateu no Toffoli tem que bater no André Mendonça. Ainda mais agora que ele subiu num palanque político. Político. E não vem me dizer os evangélicos aí que aquilo lá era marcha de Cristo. Nem aqui nem na China, meu. Não vem querer me enganar, me engambelar, que eu não sou gado. Eu penso, eu vejo, eu assisto. Aqui não tem gente burra nesse canal. André Mendonça estava lá abraçadinho com o Flávio Bolsonaro. Vocês querem ver fotos dele almoçando com o Flávio Bolsonaro? Eu vou baixar aí, ó. No programa de amanhã tá saindo. As relações do André Mendonça com o Flávio Bolsonaro. As relações com o Malafaia. Em cafés da tarde com o Malafaia e o advogado do Flávio Bolsonaro. Se o Moro foi condenado porque ele tinha relações com o Dallagnol para combinarem a sentença do Lula, as investigações contra o Lula, fazer toda aquela maracutaia, quanto mais tomar cafezinho com o advogado da outra parte, que é suspeito de lavagem de dinheiro. E daí eu pergunto para vocês, o pau que bateu no Toffoli, por que ele tá batendo no André Mendonça? André Mendonça não tem risóide, mas foi ministro da Justiça do Bolsonaro. Estava por dentro do que acontecia no Ministério da Fazenda, que indicou Roberto Campos Neto. Estava por dentro do que acontecia na Previdência, do Onix Lorenzoni. Estava por dentro da política do Bolsonaro. Então, ele, principalmente ele, André Mendonça, tem que se declarar impedido, porque agora envolve a família Bolsonaro. E ele tem relações com a família Bolsonaro. Relações interpessoais que extrapolam a relação de juiz-magistrado. Que extrapolam a estanquização natural do juiz-magistrado. Então, já que ele tem essas relações, ele, eticamente, tem que se constituir como impedido e passar o processo do Banco Master para que seja novamente sorteado dentro do Supremo Tribunal. A Constituição, exatamente. A nossa Constituição, ela é clara. Ela é clara. Ela garante a livre manifestação e a livre organização do povo. Quero acrescentar duas coisas que foram os meus pedidos, tanto à produtora quanto ao fundo, né, que eles se organizassem para fazer
uma prestação de contas a todo mundo, das despesas que foram feitas em função desse investimento no filme, de forma transparente, em até 30 dias. Foi isso que eu pedi. E o meu outro pedido, o jurídico também concordou, o outro pedido é que, assim que o filme começar a dar o resultado, o valor que foi aplicado no filme em função do investimento, por intermédio dessa empresa indicada pelo Daniel Vorcaro, ele vai ser destacado, ele vai ser separado para que fique à disposição das autoridades brasileiras para fazer o que entender que está dentro da lei. Portanto, com muita tranquilidade, muita transparência, era isso que eu tinha que falar sobre o filme. E o Pix? Nada ainda? Vamos desenrolar isso daí, macho, que esse negócio já tá fedendo faz tempo, viu?